Olá você meu amigo, olá você minha amiga que me acompanham aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje você vai saber como nasceu, como surgiu a cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Mas antes, dá aquela moral aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. E também não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam saber mais do assunto. Para entendermos como Fortaleza passou do nada, no modo de falar, a quarta maior cidade do Brasil atualmente, vamos entender um pouco da história do Ceará. As terras atualmente pertencentes ao Ceará foram doadas, em 1535, a Antônio Cardoso de Barros, mas este não se interessou em colonizá-las e nem sequer chegou a visitar a capitania, embora tivesse ocupado o cargo de provedor-mor da Bahia no governo geral de Tomé de Souza. Cardoso de Barros faleceu em 1556, ao lado do primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha, devorado pelos índios caetés, após um naufrágio na costa de Alagoas. Depois de fracassadas tentativas de colonização por Pero Coelho, em 1603, e pelos padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, em 1607, não há registros de novas expedições ao Ceará, até a ocorrência das lutas contra os holandeses, no Maranhão, comandadas por Martim Soares Moreno. Em janeiro de 1612, Moreno instalou, na barra do rio Ceará, o Fortim São Sebastião e, no ano seguinte, juntou-se à expedição que lutaria no vizinho Maranhão. Retornou, em 1621, e encontrou o forte em ruínas, mas o reconstruiu e tratou de apaziguar os indígenas que guerreavam nessas terras. Distribuiu sementes e mudas de cana-de-açúcar, além de iniciar a criação de gado, procurando lançar as bases da prosperidade da capitania. Permaneceu na região até 1631, quando partiu para lutar, dessa vez em Pernambuco contra os holandeses. O comando ficou a cargo de Domingos da Veiga Cabral e Bartolomeu de Brito Freire. O fortim, reduzido a estado precaríssimo, foi tomado pela expedição de George Gatsman Indericus, em 26 de outubro de 1637, sob a responsabilidade do tenente Van Hans, posteriormente substituído por Gedeon Moures. Em 1644, o Fortim São Sebastião sofre novo assalto e acabou destruído por índios revoltados. Os holandeses voltaram em 1649, com 298 homens e ergueram nova fortificação distante do primeiro à margem do riacho Pajeú na elevação de terreno chamado Marajai. Construído segundo a planta do engenheiro Ricardo Carr, recebeu o nome de Forte Schonenborch, em homenagem ao governador de Pernambuco. Antipatizados e hostilizados pelos índios, os holandeses transferiram todos os alojamentos, instalações e alimentos para dentro do forte. Tal situação perdurou até que, vencidos em Pernambuco, foram obrigados a entregar a praça de guerra a Álvaro Barreto, que a restaurou e rebatizou como Forte de Nossa Senhora da Assunção. Com o retorno do domínio português, em 1699, foi criada a Vila de Fortaleza que permaneceu sem expressão política e econômica por mais de um século. Nesse período até 1799, o Ceará era ainda uma capitania dependente, mas teve a sua formação econômica iniciada com a pecuária, para fornecer carne e tração à economia açucareira estabelecida na zona da mata. Nessa fase, a cidade primaz era Aracati. Icó, Sobral e Crato também ocupavam o primeiro nível na hierarquia urbana, no final do século XVIII. Ao contrário de Aracati, de Icó e de outras vilas setecentistas, fundadas nas picadas das boiadas, Fortaleza, que seria fundada em 13 de abril de 1726, era considerada longe dos principais sistemas hidrográficos cearenses, às bacias dos rios Jaguaribe e Acaraú, e, portanto, à margem da atividade criatória, ausente dos caminhos por onde a economia fluía no território. Por todos os 700, a vila não despertou grandes interesses do reino, não tendo desenvolvido qualquer atividade terciária. No ano de 1799, coincidindo com o declínio da pecuária, da seca grande de 1790 a 1793 liquidou com a atividade, a capitania tornou-se autônoma, passando a fazer comércio direto com Lisboa, através, preferencialmente, de Fortaleza, que se torna a capital. De 1808 em diante, com a abertura dos portos, o intercâmbio estendeu-se às nações amigas, em especial, à Inglaterra, para onde o Ceará fez, em 1809, a primeira exportação direta de algodão. Como capitania autônoma, o Ceará ingressava então na economia agroexportadora. O viajante inglês Henry Coster, que, exatamente nessa época, 1810, visitou Fortaleza, não a enxergava com otimismo, e não obstante a má impressão geral, pela pobreza do solo em que esta vila está situada, confesso ter ela boa aparência, embora escassamente possa este ser o estado real dessa terra. A dificuldade de transportes e falta de um porto, as terríveis secas, todos esses fatores afastam algumas ousadas esperanças no desenvolvimento da sua prosperidade.
Em 1822, com o Brasil independente, o Ceará passou a ser província. No ano seguinte, a vila de Fortaleza foi elevada à cidade, o que robusteceu o seu papel primaz, dentro já da política de centralização do Império. As propriedades agropecuárias da província, a principal riqueza de então, pertenciam a pouco mais de 1% da população livre, dado que a Lei de Terras, de 1850, só fez contribuir para a concentração fundiária. Estavam fincadas então as bases das desigualdades de renda e riqueza que, embora em menor proporção, observam-se até os dias atuais no Ceará e em Fortaleza. Asterisco formação administrativa asterisco. Distrito criado com a denominação de Fortaleza, por provisão de 6 de agosto de 1761. Elevado à categoria de vila com a denominação de Fortaleza, por ordem régia de 13 de fevereiro de 1699. Sede no núcleo de Fortaleza. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 1700. Em 1701, é transferida a sede do núcleo Fortaleza para Barra do Ceará, lugar que teve posteriormente a denominação de Vila Velha, mas volta para Fortaleza em 1706. A sede é mudada novamente para Barra do Ceará, voltando para Fortaleza em 1708. Em 1710, a vila de Fortaleza passou a denominar-se São José do Ribamar do Aquiraz. Em 11 de março de 1711, por alvará a vila volta a denominar-se Fortaleza. Pela ordem régia de 30 de janeiro de 1713. É transferida a sede da vila de Fortaleza para Aquiraz. Elevado à categoria de município com a denominação de Fortaleza, por resolução régia de 9 de março de 1725. Sede no atual distrito de Fortaleza. Instalado em 13 de abril de 1726. Elevado à condição de cidade com a denominação de Fortaleza, por resolução imperial de 2 de janeiro de 1823. Decreto Imperial de 24 de fevereiro de 1823 e Carta Imperial de 17 de março de 1823, e por este último ato o município de Fortaleza passou a denominar-se Fortaleza da Nova Bragança. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 2 distritos, Fortaleza e Patrocínio. Pelo Decreto Estadual nº 1156, de 4 de dezembro de 1933, são criados os distritos de Messejana e Mondubim. Sob o mesmo decreto, o município de Fortaleza adquiriu o extinto município de Porangaba. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 7 distritos: Fortaleza, Alto da Balança, Barro Vermelho, Messejana, Mondubim, Porangaba e Pajuçara. Não figurando o distrito de Patrocínio. Pela Lei nº 226, de 30 de novembro de 1936, o distrito de Pajuçara passou a denominar-se Rodolfo Teófilo. Em homenagem ao poeta pertencente à padaria espiritual, onde além dele, tinham outros poetas imortais como Antônio Sales, Antônio Bezerra, Adolfo Caminha, Henrique Jorge e outros. Rodolfo nasceu na cidade de Maranguape no final do século XIX. Mas na época o território que o homenageava, pertencia à Fortaleza, que atualmente pertence à cidade de Maracanaú, que na época era distrito de Maranguape. Continuando. Em divisão territorial datada de 31/12/1936, o município é constituído de 7 distritos em Fortaleza, Alto da Balança, Barro Vermelho, Messejana, Mondubim, Porangaba e Rodolfo Teófilo, Pajuçara. Pela Lei Municipal nº 79, de 28 de junho de 1937, o distrito de Barro Vermelho passou a denominar-se Antônio Bezerra, em homenagem ao poeta pertencente à padaria espiritual, nascido no século XIX. Em divisão territorial datada de 31/12/1937, o município é constituído de 7 distritos em Fortaleza, Alto da Balança, Antônio Bezerra, Barro Vermelho, Messejana, Mondubim, Porangaba e Rodolfo Teófilo. Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de dezembro de 1938, são extintos os distritos de Rodolfo Teófilo, sendo seu território anexado ao distrito de Maracanaú, do município de Maranguape Alto Balança, sendo seu território anexado ao distrito sede de Fortaleza. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943. O município é constituído de 5 distritos em Fortaleza, Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim e Porangaba. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, de 30 de dezembro de 1943, o distrito de Porangaba passou a denominar-se Parangaba. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído de 5 distritos: Fortaleza, Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim e Parangaba, Porangaba.
Outro detalhe que desde 1966, temos outro bairro de Fortaleza, com o nome também de Rodolfo Teófilo, que seu território fazia parte do bairro de Porangabuçu, onde fica a sede do time do Ceará, mas a homenagem foi a outro Rodolfo Teófilo, que este era sanitarista. Assim permanecendo em divisão territorial da cidade de Fortaleza, até os dias de hoje. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Dá aquela moral aqui no canal, se inscrevam e ative o sininho para receber notificações, tá certo? E também compartilhe para que outras pessoas possam conhecer mais do vídeo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.